reino, Deus, para entrar neste lugar, Senhor, e que tudo que haja aqui, Deus, que o Senhor esteja no meio, que o Senhor esteja envolvido entre nós, ó Pai. Te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito durante toda essa semana, Pai. Se estamos aqui é porque o Senhor cuidou de cada uma de nós, de nossas famílias, de nossas casas, Pai. Então, Senhor Deus, nós te convidamos, Deus, para entrar neste lugar, para que o Senhor possa sentir de dentro do nosso coração o nosso louvor a Ti, a nossa adoração a Ti, a nossa oração a Ti, Pai. Pois estamos aqui para Te adorar, para ministrar as nossas vidas a Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem neste lugar e que o Senhor esteja comandando cada passo, Senhor. Que tudo que sair das nossas bocas seja, Senhor, direcionado pela Tua palavra, direcionado pelo Espírito Santo, Pai. Então vem, Senhor, vem neste lugar em nome de Jesus. Amém. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, declare, chama o Espírito Santo neste momento. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, eu recaio de novo em
conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Declare em voz alta. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Graça e paz a todas. Vamos sentar. Depois desse tempo de adorar a Deus, vamos fazer uma dinâmica para descontrair um pouquinho, né? Daqui a pouco nós temos aí a palavra do pastor Donizete, que com certeza será uma bênção para as nossas vidas. Eu deixei aí com vocês um caderninho e um marcador de página, tá? O caderninho, se quiserem anotar, ou se quiserem levar para casa para fazer suas anotações. É uma lembrancinha aí da nossa amada irmã Elidiana, que fez para nós com muito carinho. Bom, vamos lá então. Eu quero fazer uma dinâmica hoje sobre escolhas. No dicionário, escolha é ato ou efeito de escolher, preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras, predileção. Então, escolhas. Desde o começo, com Adão e Eva, nós temos o livre-arbítrio. Deus, ele nos criou livres para fazer escolhas. Então, desde o início, né, Adão e Eva já fizeram as escolhas deles. Eva fez a sua escolha e Adão fez a escolha dele. Cada qual a sua escolha. Lá em Gênesis 2, 16, 17 diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eva foi tentada, né, pela serpente, por Satanás, e ela escolheu comer a maçã, o fruto da árvore proibida, e deu a Adão. Adão, por sua vez, fez a escolha de comer também. Então, cada um é livre para fazer a sua escolha. Eu quero pedir 5 voluntárias para participar da dinâmica. Não precisa nem vir aqui à frente. Quem quiser participar da dinâmica, ergue a mão. Preciso de 5 mulheres. Três. Faltam 2. Falta uma. Aqui, já deu, então assim. Então, essas 5 que levantaram a mão, eu vou entregar uma caixinha. E aí, vocês seguram a caixinha e depois eu explico o restante, tá? Quem mais? Levanta a mão. Aqui, alguém levantou? Quem foi a outra? Ou não? Ah, já deu, né? Tá. Todas vocês que pegaram a caixinha, agora eu quero perguntar para vocês se vocês escolhem abrir a caixinha ou não. Quem quer abrir a caixinha, levanta a mão. Todas? Ou teve alguma que ficou sem abrir? Todas, né?
Tá, pode abrir então. Escolheram abrir? Tem um chocolate dentro da caixinha. Então, o chocolate e a caixinha é de vocês. Vocês escolheram a caixinha. Alguém poderia ficar sem abrir a caixinha, se quisesse. Era a escolha de vocês. Então, não ficaria com o chocolate. Ficaria somente com a caixinha, porque não escolheu abrir, certo? Mas como todas escolheu, então o chocolate e a caixinha é de vocês. E isso são escolhas, né? Então, eu escolhi, como o pastor Donizete vai falar de mulheres da Bíblia, eu escolhi 2 mulheres que fizeram as suas escolhas e foram sábias nas suas escolhas. Então, essas 2 mulheres foram Ruth e Raabe. Ruth, está lá em Ruth 1:16, está escrito assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, ela disse isso, é um versículo muito bonito, que todo mundo coloca no casamento, né? Que eu não vou te abandonar, onde você ficar, eu vou ficar. Mas a história é que Ruth era a nora de Noemi. E Noemi perdeu o marido e depois perdeu os 2 filhos. E aí, ela, como onde ela estava, eles estavam passando por um momento de fome, ela decidiu voltar para a terra dela, porque lá eles estavam num período melhor. E aí ela disse para as noras, como meus filhos morreram, vocês podem voltar para a família de vocês e eu vou voltar para a minha terra, para o meu povo. E aí as 2, né, foram com ela e daí ela falou assim, agora pode ir. E Ruth disse isso, não, eu não vou te deixar, eu vou com você. Ela falou, não, mas eu não tenho mais filhos, não adianta você ir comigo, porque eu não tenho nada para você. Né? Então é melhor você voltar para sua família. E aí ela diz isso, não, eu não vou te abandonar, onde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus. Por quê? Porque ela era moabita. Então ela adorava, o povo dela adorava outros deuses. Então ela está escolhendo o Deus verdadeiro, o Deus de Noemi. Né? Que ela viu com certeza as práticas da Noemi e viu Deus na vida de Noemi. Então ela fez a escolha por Deus, não só por Noemi, por estar com Noemi, mas ela optou por continuar com Deus. E aí temos Raabe. Raabe era uma prostituta e ela acolheu os espias. Lá em Josué 2:11 diz, ela escondeu os espias em sua casa e foi salva, fazendo sua escolha. Ela escolheu Deus, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Né? Raabe diz isso, que Deus é Deus em cima nos céus ou embaixo na terra. Então, ela entende que Deus, o Deus deles, né, daqueles espias que vieram espiar a terra, se era uma boa terra, era realmente o Deus verdadeiro, não o Deus daquele povo que fazia tudo errado, que adorava deuses estranhos. E aí, em Hebreus 11:31, Raabe é mencionada. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, ela foi citada nos heróis da fé. Por quê? Porque ela também fez uma escolha sábia. Ela poderia, como todo o povo daquela terra, não ter acolhido os espias e ter contado para o rei que os espias estavam na casa dela. Mas não, ela acolheu eles, deixou eles ficar e salvou a vida deles. E aí, eles também salvaram a vida dela. Quando eles destruíram a cidade, ela e a família foi salva por colocar um lenço vermelho na janela. Então, ela foi salva. Então, as 2, tanto Ruth quanto Raabe, elas fizeram uma escolha. Elas tiveram oportunidade e fizeram escolhas sábias. Elas escolheram o correto. E por escolher o correto, elas foram registradas na genealogia de Jesus. Lá em Mateus 1:5 diz, Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé.
Se a gente vê na genealogia, pouco é citado as mulheres. E essas duas mulheres, pelas escolhas que elas fizeram, elas estão na linhagem de Jesus. E elas foram citadas lá na genealogia, pela escolha. As duas fizeram escolhas sábias. Então, assim, tudo na nossa vida são escolhas. Assim como vocês poderiam não abrir a caixinha e ficar com o chocolate, né? É uma interpretação assim boba, né? Simbólica. Mas vocês poderiam não abrir a caixinha. Então, assim, a escolha, ela sempre está nas nossas mãos. Nós podemos fazer a escolha. Nós temos livre-arbítrio, todos nós. Mas nós precisamos perceber que a escolha, ela é nossa. Nós não podemos fazer a escolha pelos outros, né? Nós temos que fazer por nós. Cada um tem o direito de fazer a sua escolha. E às vezes a gente quer fazer a escolha pelos outros. E isso nos gera frustração, nos gera ansiedade. Nós ficamos mal porque nós queremos escolher pelo outro. Mas ninguém pode escolher pelo outro, nem mudar o outro. Cada um faz a sua escolha. Ali, Ruth, a escolha de Noemi foi ir embora e não levar nem Ruth nem Orfa. Mas Ruth escolheu por ela, ir com Noemi. Ela escolheu, independente da escolha da Noemi. Né? Nós podemos influenciar, às vezes, a escolha do outro, como Eva influenciou a escolha de Adão, mas a escolha foi dele. Em nenhum momento Eva escolheu por Adão. Todas nós temos direito à nossa escolha e o outro tem direito à sua escolha. Então nós temos que ter isso bem definido, que nós não podemos escolher pelo outro. Tem uma frase que eu gosto bastante e eu até fiz uma almofada. Cícero pode colocar a imagem para a gente e eu vou ler para vocês. Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Suas escolhas faz você, né? Você faz suas escolhas e suas escolhas faz você. Essa foto é da minha filha quando ela estava fazendo uso de cocaína. Ela ficou 40 quilos mais magra e no dia que eu fui internar ela. E aí eu fiz essa almofada com essa frase. Por quê? Porque eu queria que todos os dias, quando ela saísse da clínica, ela olhasse para a almofada e entendesse que ela estava nessa situação porque ela fez as escolhas dela. Eu não podia escolher por ela. Por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse, por mais que eu escolhesse amar ela, fazer por ela, ela teria que escolher sair dessa vida. Né? Então, eu coloquei essa frase porque, procurando frases, foi a que eu mais gostei. E, realmente, nós somos fruto das nossas escolhas. Só que essas escolhas, elas são somente para nós. Não cabe a minha escolha de tirar ela dessa vida, não tiraria ela. Ela teria que escolher também. Eu escolhi amar, eu escolhi lutar, eu escolhi fazer tudo o que eu podia fazer por ela. Mas ela só sairia disso se ela também escolhesse. E aí, glória a Deus, ela escolheu. Ela está há 1 ano e 7 meses sem usar cocaína. Então a gente pode ver na próxima foto. Essa foto foi em agosto do ano passado, quando a gente fez um aniversário dela na clínica. Ela ainda estava internada, mas ela já tinha escolhido sair dessa vida. E hoje ela está há 1 ano e 7 meses sem fazer uso da cocaína, graças a Deus, por escolha dela. E aí, por que eu trouxe essa mensagem da caixinha? Porque nesse período que ela ficou fazendo uso, ela passou por um processo judicial e ela teve que cumprir a determinação do processo. E ela terminou o processo recentemente e a assistente social falou para ela, falou assim, olha, Maísa, terminou, hoje você está livre, então você não precisa mais, né? Você pode assinar e você está liberada judicialmente.
né? O juiz já assinou e está tudo quites com a justiça. E aí ela olhou para mim e falou: mãe, a Lidiane me chamou hoje para assinar, que terminou, e ela falou assim para mim que não queria me ver mais lá. Ela falou assim: não, Lidiane, pode ficar sossegada, que eu não volto mais para cá, porque eu escolhi sair dessa vida. E ela falou aí, conversando comigo, né? Ela falou assim: e aí, mãe, eu lembrei que quando a gente ia para a célula, você fazia uma dinâmica, que quem quisesse abrir a caixinha, escolheria abrir a caixinha, e eu escolhi abrir a caixinha. E eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque eu fiquei muito feliz, porque eu achei assim que todas as vezes que ela estava comigo na igreja, na célula, ela não estava ouvindo, ela não estava vendo nada do que eu estava fazendo. Mas era ilusão minha, ela estava ouvindo, mas ela estava escolhendo fazer o contrário, né? Então a gente não pode escolher. E aí eu fiquei muito feliz que ela me falou que resolveu abrir a caixinha, e ela falou, citou, né, a dinâmica. Então quer dizer, realmente ela estava vendo, ela estava ouvindo, ela estava aguardando. Então muitas vezes a gente está fazendo a escolha certa, mas a gente não está enxergando o resultado, porque o outro não está escolhendo, e daí não cabe a nós, só cabe a nós a nossa parte, a nossa escolha. A escolha do outro é do outro, não importa o que a gente está fazendo, importa é o que o outro está escolhendo, porque nós não podemos escolher por ele. Então nós temos que ter isso bem definido, para a gente não ficar frustradas e ficar sofrendo pelas escolhas dos outros. Então a gente tem que focar nas nossas escolhas, naquilo que a gente tem que escolher para as nossas vidas todos os dias. E que a nossa escolha seja escolhas sábias, como Ruth e Raabe, que a gente possa escolher Deus todos os dias e pedir a Deus que Ele possa direcionar a nossa decisão, direcionar com sabedoria, para que a gente possa fazer sempre a escolha certa. Lógico que em alguns momentos nós vamos falhar, mas se a gente escolher Deus e escolher que o Espírito Santo nos ajude, Ele vai dar sabedoria para a gente conseguir fazer a escolha certa. E para terminar, para finalizar, eu queria que vocês ficassem com uma reflexão. Aqui todo mundo está enxergando o copo, né? Quem está no cantinho também? Eu queria que vocês ficassem com a seguinte reflexão. Que vocês sempre lembrassem, quando vissem um copo com água, lembrassem dessa reflexão. Queria que vocês perguntassem para si mesmo e respondessem para si mesmo: o copo está meio cheio ou meio vazio? Que vocês pudessem responder para vocês mesmas: esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Porque isso vai refletir o que nós somos. Se nós estamos enxergando tudo negativamente ou tudo positivamente. Lógico, não sempre, mas a maioria das vezes a gente está enxergando as coisas negativamente, né? Ah, minha vida dá tudo errado, meu trabalho dá tudo errado, na igreja dá tudo errado, com os amigos dá tudo errado. Quer dizer, a gente só olha para as coisas ruins e não se atenta para as coisas boas. A gente precisa começar a enxergar o copo meio cheio. Por que meio cheio? Porque graças a Deus ele está meio cheio. Ele está mais da metade. Então assim, vamos enxergar as coisas boas, as coisas positivas, aquilo de melhor que a vida tem, aquilo de melhor que Deus tem nos dado. Vamos agradecer, ser sempre gratas a tudo. Então a gente pode enxergar sempre o copo meio cheio, não meio vazio. É isso que eu deixo para vocês, espero que vocês reflitam e a partir de agora a gente possa enxergar o copo sempre meio cheio. Amém? Então o pastor Donizete chegou, vou convidar a Célia para vir aqui para a gente orar e daí a gente passa a palavra para ele. Ah, se alguém quiser água, tem água aqui em cima da mesa, tá? Pastor Donizete, pode vir. Paz do Senhor, irmãs. Vamos levantar, ficar de pé e vamos orar ao Senhor.
que nesta noite nosso coração esteja aberto e a nossa mente esteja atenta, né, para receber a palavra do Senhor. Vamos orar para que Deus use a vida do servo dele como instrumento. Deus, obrigada por esse tempo. Obrigada por este momento que o Senhor nos proporciona, Senhor, para estarmos aqui reunidas nesta noite de sábado. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso e bom. O Senhor é tremendo, Pai. Nesta noite, Pai, eu quero te apresentar aqui a vida do pastor Donizete, que nos está dando esse privilégio de compartilhar a Tua palavra conosco. Abra o nosso coração, abra a nossa mente, dá-nos entendimento e nos leva, Senhor, a nossa mente cativa a Tua presença nesta noite, para poder aproveitar cada palavra, Senhor, que vai ser ministrada aqui. Usa o Teu servo com sabedoria, Senhor, e que ele seja, Senhor, um canal de bênção nas Tuas mãos e nas nossas vidas. Obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Alô, alô, alô. Tá com óculos aí? Óculos? A idade vai chegando. Bom, boa noite, eu agradeço o convite, é um privilégio poder compartilhar com vocês. Alguns rostos eu conheço, outros escondidos pela máscara eu não estou enxergando, na verdade, que se eu enxergasse talvez eu reconhecesse, mas é um privilégio estar aqui. E eu fiquei pensando o que falar, porque esse é o meu primeiro culto que eu prego para mulheres, não é? E aí eu fiquei pensando o que dizer. E desde o dia que me foi feito o convite, eu comecei a fazer as minhas reflexões, pensando, né? E aí algumas coisas vieram à tona nesse pensamento, porque eu sou homem, não é? Diferente da maioria de vocês, acho que todas, com exceção lá no fundo. Eu sou uma pessoa que foi criada, um homem que foi criado no Brasil, um país que tem uma tradição de homens criados dentro de uma perspectiva machista, não é? Nós fomos criados, pelo menos eu fui, ouvindo meu pai falar, né? Prendam as suas cabras, o meu bode está solto, o homem não chora. E eu fui forjado desse jeito, né? Um menino que foi crescendo, ouvindo coisas desse tipo. Então nós não demonstramos sentimentos, nós não lavamos louça e todas essas coisas. E me veio à cabeça então um trecho da Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, que está no livro de Mateus. Por favor, já vão procurando aí. No livro de Mateus, a partir do capítulo 19. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, a partir do capítulo 19. Capítulo 19, a partir do versículo 3. Jesus está discutindo com os fariseus, uma das muitas discussões que Jesus tem com os fariseus. E a partir do versículo 3 diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele:
não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então a gente encerra a leitura nesse trecho. O último versículo, versículo 8, diz assim, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar as vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Bom, aquelas que têm o hábito de ler a Bíblia, não é? O primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, ok? Certo? Em hebraico, o primeiro livro da Bíblia se chama Bereshit. Bereshit significa no princípio, ok? Então, vamos abrir lá em Gênesis 1, por favor. Quem está com a Bíblia aí, abra lá em Gênesis 1. A primeira palavra do versículo 1 do livro de Gênesis. O que está escrito? No princípio. Então, olha o que Jesus está falando. Ele é interpelado pelos fariseus. Os fariseus perguntam se é lícito repudiar uma mulher. Jesus diz que não. Eles vão colocar Jesus em xeque dizendo, mas Moisés permitiu. E Jesus responde, olha, ele permitiu porque vocês são pessoas teimosas, são pessoas difíceis. Mas no princípio não era assim. Então, quando Jesus se remete ao princípio, ele está dizendo que houve um tempo em que as coisas não eram daquela maneira. Isso é muito interessante, porque Jesus está falando justamente do começo, né, do princípio, né, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Então Deus, ele tira Moisés da jogada, diz, olha, Moisés não é o ideal no tratamento com as mulheres, mas no princípio, esse tratamento era o ideal. E aí, a partir do texto que a gente vai ler agora, é que nós vamos fazer as nossas reflexões sobre um homem que é criado no Brasil, com todo o machismo, com toda a forma peculiar de se criar homem aqui no Brasil, falando para vocês. E eu espero que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, como falou ao meu coração nos dias em que eu estava preparando essa palavra. Então, com a Bíblia aberta em Gênesis, por favor, vamos lá para o versículo 26 e 27. Tem água? Acharam? Na minha versão diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem,
à imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Senhor Deus e Pai, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor tem para a gente. Que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar a entender e que não só entendemos, mas que a gente possa praticar aquilo que temos estudado de Ti, que temos falado de Ti, Deus. Nos ajuda em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Amém. Bom, essa é a primeira passagem que fala de mulher na Bíblia, não é? E é bastante interessante que no versículo 27 diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Quando a gente lê o livro de Gênesis, e se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não é uma pregação, é muito mais um momento de reflexão, de estudo, de conversa, então não tenham medo de interromper, ok? E a gente vai falando sobre. Mas, bom, Deus está falando que criou o homem e criou a mulher. Quando nós lemos o texto de Gênesis em hebraico, a palavra homem e a palavra humanidade são a mesma palavra, Adamá, que também é terra, que também é sangue, que também é vermelho. Então, uma palavra no hebraico tem muito sentido. Então, Deus criou o homem, e é muito difícil, às vezes, a gente separar quando Deus está falando de homem e Deus está falando de humanidade. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós podemos ler, e Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E Deus criou o homem e a mulher. Então, nesse versículo, o que Deus está dizendo é que Deus criou o homem, Adão, e criou a mulher à sua imagem e semelhança. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem ou semelhança, eu não vou entrar no caso se é a imagem física, se é o intelecto, não vem ao caso isso. Mas o fato é que quando Jesus manda para o princípio, olha o que Jesus falou, olha, o ideal não é Moisés, o ideal está no princípio, no livro de Gênesis. E ele está dizendo, olha, foi criado o homem e a mulher, e ambos têm a imagem e semelhança de Deus. Uma coisa interessante, então vamos guardando isso. Vamos seguir para o capítulo 2 de Gênesis, vocês estão aí em Gênesis, a partir do versículo 18. Gênesis 2, capítulo 18, versículo 18. E disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que seja idônea. E a partir daqui as coisas começam a ficar interessantes. Deus, em todo o tempo da criação, ele vai dizer, e isso era bom. E isso era bom, ok? Só existe uma vez que ele diz que algo não é bom, lotov, em hebraico. É quando ele olha para o homem e vê que o homem estava só. E quando o homem está só, ele diz lotov, não é bom, não bom, não bom. Não é bom. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora. Bom, quando a gente pensa em auxiliadora, ou alguém que nos auxilia, ou num auxiliar, nós pensamos como? Como é a forma que você olha para alguém que é auxiliar de alguma coisa? Auxiliar administrativo. É o cara que faz tudo, que ajuda.
E no português, olha que coisa interessante. No português, aquele que nos auxilia sempre está em condição de inferioridade, não é isso? Não é? Veja, o auxiliar de pedreiro é o cara que não é pedreiro, que recebe a ordem. Você está entendendo que a tradução, no italiano diz que toda tradução é uma traição. Porque quando nós traduzimos as coisas, nós nem sempre conseguimos pegar o significado disso. E aí quando eu comecei a mexer lá nos meus livros, dicionários, tudo, a palavra auxiliador no hebraico não tem a conotação negativa que tem no português. Então, quando nós falamos que Deus fez uma auxiliadora, Deus, no hebraico, está falando que Deus fez uma Ezer, que é muito parecido com a palavra Ebenezer. Até aqui, Deus nos ajudou. Olha que coisa interessante. Então, Jesus conversa com os paruches, com os fariseus começam a interpelar Jesus, perguntam se o divórcio é certo, Jesus fala que não, eles vão e trucam, né, com Moisés. Fala, mas Moisés disse que é certo. E Jesus falou, ok, Moisés disse, porque o coração de vocês é duro, mas no princípio as coisas não eram assim. Então a gente volta para o princípio e a gente vê que Deus cria o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. A gente não vê diferenciação. E depois Deus vai falar, olha, eu fiz no capítulo 2, que é mais detalhado, eu fiz para você uma auxiliadora. Mas no português, aqueles que nos auxiliam sempre tem uma conotação negativa. Mas quando a gente pega a palavra Ezer, no hebraico, é a mesma palavra que Deus usa, é a mesma palavra que a Bíblia usa para falar de Deus quando Deus auxilia Israel. É a mesma palavra usada, ela aparece 21 vezes. 2 vezes ela é usada com Eva, auxiliadora. 3 vezes ela é usada com um general que socorre uma tropa. Então esse general auxiliou a tropa. Esse general auxiliou, sei lá, o exército, alguém. E as demais vezes, quando se usa a palavra Ezer, está falando de Deus auxiliando o seu povo, auxiliando o povo de Israel, auxiliando alguém. Então veja, quando a gente pega essa palavra Ezer no hebraico, nós não podemos dar uma conotação de inferioridade. Pelo contrário, a palavra Ezer, ela tem uma conotação de superioridade, porque ela sempre, ou na maioria das vezes, se refere a Deus auxiliando o seu povo. Então, quando a Bíblia diz que Deus fez uma auxiliadora, ele está dizendo que ele fez alguém que vai socorrer. E socorrer quem? Quem foi criado primeiro? Você está entendendo que muda toda a leitura da Bíblia? Se você começar a entender que Deus fez cada uma de vocês para auxiliar, mas não no sentido negativo, no sentido pejorativo que a palavra auxiliador tem em português. Mas ela usa a mesma palavra que é usada para Deus quando Deus socorre o povo. Então não dá para a gente colocar isso de maneira negativa. Pelo contrário. E tomara a Deus que eu não me arrependa, né? Mas vocês estão entendendo? Que vocês foram feitas como Ezer do homem. Até porque se a gente continuar essa leitura, que é muito comum no nosso cristianismo, de que, porque vocês são auxiliadoras, vocês estão, calma que tem mais coisa para frente, então não anima muito não, mas
essa posição de vocês, de diminuídas como auxiliadoras, a terra foi criada primeiro que Adão, não é isso? E o que Deus fala para Adão? Que ele dominará sobre a terra, não é isso? Olha que situação que a gente começa a ficar quando a gente entende no hebraico que a palavra auxiliadora não é algo que diminui, mas é algo que traz uma relação de não vou dizer de poder, mas de proteção e de cuidado. Então vocês, como auxiliadoras, Ézer, vocês estão na condição de quem vai socorrer, de quem vai proteger, de quem vai cuidar. Não na condição de inferiores. Mas vamos seguir. Então Deus diz que não é bom que o homem fique só. Lotov, é a primeira vez que ele diz isso na criação. Ele cria uma auxiliadora. E aí, se você seguir junto comigo aqui no versículo 18, uma auxiliadora que seja idônea. Algumas versões vai dizer uma auxiliadora que corresponda, não é? Mas no hebraico, o sentido é estar diante, não é? A palavra hebraica para auxiliadora que corresponda, né, seja igual, é que esteja diante. Então veja, vocês foram criadas como auxiliadoras para ficarem em frente ao homem. E em frente ao homem, e olha que coisa interessante isso, é a imagem da perfeição de Deus, com as diferenças que vocês têm em relação aos homens, mas vocês, diante do homem, não é? A palavra seria mais ou menos assim, uma auxiliadora que confronta. Vocês, então, foram criadas para ficarem diante do homem, nesse auxílio, que não tem uma conotação negativa, nesse auxílio que confronta. Está entendendo o papel de vocês? E talvez seja por isso que nós, homens, queiramos tanto diminuí-las, não é? Colocá-las numa posição que não tem a ver com a posição de Deus, porque nós não queremos alguém que pare na nossa frente e nos confronte. E quando a mulher, diante do homem, para e o confronta, e aí deixará o homem a sua casa, junto com a sua mulher, e se tornarão uma única coisa, não é isso? A palavra único, no hebraico, errad, ela significa que você, diante do teu marido, ou diante do homem que você escolheu para se juntar, né, em matrimônio, vocês se tornarão um. Mas isso não quer dizer que vocês serão destituídas das suas personalidades. Vocês se tornam um com o homem que vocês casaram, da mesma forma que nós olhamos para um cacho de uva. Ele é único, mas você consegue ainda tirar os baguinhos de uva. Ele é um, mas ele é múltiplo. Ele é diferente dessa cadeira. Quando nós falamos um em hebraico, para uma coisa que não dá para dividir, nós falamos arid. Mas quando essa mulher é criada no jardim, ela se torna um com Adão, a palavra usada é errad. Errad é como se fosse um cacho de uva. É diferente de arid, dessa cadeira, que se eu estou sentado, não tem como outra pessoa sentar.
Não dá para dividir, a não ser que nós quebremos e ela perde a funcionalidade. Mas um cacho de uva, como aquele, a gente consegue comer esse cacho juntos. A gente não perde. Um baguinho de uva é mais doce, o outro é mais azedo, mas ele continua saindo do mesmo lugar. Está fazendo sentido? Então, Jesus, ao nos remeter para o Éden, ele está dizendo, olha, existe um modelo. Esse modelo é o modelo lá do princípio. Esse modelo, ele vai ser refeito no momento em que Jesus derrotar a morte, o último inimigo, e devolver o controle a Deus. Nesse momento, nós teremos o princípio novamente. Nesse momento, então, Deus reestabelece aquilo que era. Então, por vezes, nós ficamos perdidos no meio da Bíblia, olhando aquilo que Paulo diz, aquilo que Pedro diz, aquilo que João diz. Mas nós esquecemos que o ideal de vida para a gente é o Éden. E tudo aquilo que aconteceu depois do Éden, tudo aquilo que aconteceu, é consequência do pecado. Então, tudo aquilo que vocês, mulheres, lerem, tudo aquilo que foi depois que Eva comeu e deu a Adão, tudo aquilo que vocês lerem depois disso, está maculado pelo pecado. Então, toda a relação humana entre homens e mulheres, que é baseada na opressão, que é baseado na violência, que é baseado na humilhação, são relações que se dão contaminadas pelo pecado. E algumas coisas nós tratamos como pecado, coisas morais, espirituais, e outras coisas nós vamos ter que tratar com a lei, né? Então, uma mulher que é vítima de violência, ela pode falar para o pastor, e o pastor pode falar que vai orar, mas o pastor também tem que, né, falar, é delegacia, é tratamento, dependendo do que for. Porque essas relações que são posteriores ao pecado, todas elas estarão contaminadas. E nós, como cristãos, devemos então buscar as coisas no princípio. Bom, muito importante. Quando a gente fala da Bíblia, nós estamos falando de um livro que foi escrito durante um período gigantesco, dentro de um ambiente cultural. Então, às vezes, é difícil a gente tirar o que é cultura e o que é determinações divinas. É muito difícil. Agora, a Bíblia ela traz algo revolucionário. Por exemplo, se a gente pegar a cultura dos povos daquela época, os povos hititas, os assírios e todos eles, né? O Código de Hammurabi, e eu tenho as referências, caso alguém queira, depois eu passo. Mas se você pegar o Código Penal dos hititas, que era um povo da região do Oriente Médio, ali o Oriente Próximo, os hititas, os assírios, né? O Código de Hammurabi, todos eles vão tratar a mulher como coisa. Ela é algo que pertence ao homem. A Bíblia, ela vai mudar essa lógica, porque ela coloca tanto o homem quanto a mulher no mesmo patamar espiritual. Então, se você olhar mais detidamente, tanto vocês quanto nós, diante de um pecado, nós teríamos a mesma pena. É diferente dos outros códigos da região, onde a mulher ficaria sujeita à pena que o homem decidisse que ela deveria ter. E é por isso que Jesus vai ficar pé da vida com aqueles que trazem a mulher adúltera. Porque eles só trazem a mulher adúltera. A pena era igual. Se era para ser apedrejado, deveria estar o homem
e a mulher. Porque é a mesma pena, não há diferença entre homens e mulheres no princípio. Então, a cultura, e essa é uma coisa assim importante, porque muitas pessoas acham que a teologia desce do céu, Deus deu ela quase que dentro de uma embalagem de longa vida, aí nós fizemos a asepsia na mão, abrimos a teologia, colocamos ela dentro de um lugar todo limpinho e lidamos com ela. Então, sim, a mulher, desde do começo, se olhar, ela é subjugada. Ela é subjugada. E, muitas vezes, usando a religião. Né? A religião, ela foi e tem sido ainda hoje uma forma muito eficaz para que a gente domine não só mulheres, mas qualquer coisa que a gente queira dominar. Porque uma leitura bíblica, que você retira um texto e coloca ele a seu bel prazer, ela vai permitir que a gente faça as maiores loucuras. Né? As pessoas provam. Então, sim, existe uma cultura de dominação das mulheres, e isso é fato, e é por isso que a gente tem se esforçado para outras leituras a partir de outras perspectivas. Entendeu? Quando eu recebi o convite para vir aqui, e eu comecei a mexer com os textos, né, e alguns textos que eu já li várias vezes, mas eu leio a partir, agora eu uso óculos, né, mas eu leio sempre a partir de uma perspectiva, que eu fui ensinado. Eu sou filho de um pastor presbiteriano, eu sou um cara que tem uma instrução reformada, né, uma teologia reformada, então eu leio a Bíblia a partir desses pressupostos. Quando eu me disponho a olhar para a Bíblia a partir de outros pressupostos, eu começo a ter uma outra exegese do texto, uma outra hermenêutica. Começo a ver que aquilo que está escrito nem sempre é o que está escrito. Aquilo que está na Bíblia não é necessariamente uma verdade. Deixa eu explicar. Olha que não está escrito que pode dar divórcio. O que Deus está dizendo? O que Jesus está dizendo? Pode dar divórcio porque em um determinado momento vocês não tiveram condições de entender ou não. Então, nesse momento, era necessário que se permitisse, mas agora não é mais. Então, não podemos pegar esse texto e dizer que porque a mulher queimou arroz, queimou feijão. Então, veja, a certidão de casamento, todo mundo aqui é casada? Vocês fizeram a certidão de casamento, quem sabe, né? Isso em hebraico é ketubá. A palavra para isso é ketubá. Ketubá é a mesma palavra usada para Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, veja, a certidão de casamento de Deus com o povo de Israel né? Se usa a mesma palavra para falar do casamento entre um homem e uma mulher. Olha que coisa forte isso. E às vezes nós não damos conta. Né? Então, veja, ketubá, que é o contrato de casamento, também é a Torá. É o contrato de casamento de Deus e o povo de Israel. Então, quando nós casamos, né, nós fazemos algo semelhante àquilo que Deus fez com o povo de Israel. Então Deus deveria ser o nosso modelo. Você já viu Deus traindo o povo de Israel? Pelo contrário. Ele diz, né, chateado, ele vai falar que Israel é como uma prostituta. Ele pega Israel, limpa Israel da sua imundície, casa com Israel. Israel vai para o caminho e se deita com todo mundo que passa por esse caminho. Mas você não vê Deus mudando o seu amor por Israel. Isso não acontece. Isso não acontece. E por que não acontece? Porque Deus tem certeza do amor que Ele tem por nós. Então,
Quando a gente olha a Bíblia a partir de uma outra perspectiva, não é? A gente começa então a se relacionar com o outro de uma outra forma, né? Não é isso? Ou deveríamos. Mas nós estamos no momento em que nós estamos criando, e aí falando dos homens, né? Uma geração de meninos. E menino, criança, a única coisa que ele olha, que ele quer da mãe, é um bom seio. Então eu olho hoje e vejo homens que são meninos, que se relacionam com mulheres querendo uma mãe, não uma esposa, não alguém que o confronte, não alguém que esteja diante dele, olhando no olho, se relacionando, impedindo, não é? Barbaridades, porque nós homens temos a vocação de fazer, fala a palavra aí, alguém, fazer o quê? Pô, fala aí alguma coisa, fazer o quê? Não é? Quantas vezes vocês não tiveram que, eu estou com a palavra na boca ainda para falar, mas eu não vou falar, mas uma hora ela vai escapar. Entendeu? Não é isso? Quantas vezes vocês não tiveram que intervir de maneira, às vezes, até rude, com os namorados, com os maridos, até mesmo com o pai, não é? Diante da iminência de uma que nós iríamos fazer. Então veja, o papel de vocês dentro da sociedade, porque às vezes a gente quer falar que nós somos iguais, e nós não somos iguais. E graças a Deus porque nós não somos iguais. Graças a Deus, não é? Porque é nessa diferença que dá a perfeição de Deus. Então vocês têm características que são próprias de vocês, que nos impede de destruir a humanidade, porque senão nós estaríamos em guerra todo o tempo. Todo o tempo. Nós somos extremamente imbecis com algumas coisas. Fechada no trânsito, nós queremos descer para brigar. Nós queremos brigar por tudo. E quantas vezes vocês não intervieram para impedir que a gente estivesse diante desse papel, não é? A gente pega aí a quantidade, esses dias discutindo com o rapaz, e falando, mas tem mulher que assassina homem também? Sim, tem. Mas qual a quantidade de mulheres que assassinam homens e a quantidade de homens que assassinam mulheres? Você está entendendo que não tem comparação? Então, urge que haja uma mudança por nós, não é? O cara termina o namoro, ele fica chateado, ele quer matar a mulher. É o menino, né? O que ele precisava? Virar homem. Ele termina o casamento, ele acha que ele é propriedade, que a ex-mulher dele é propriedade dele. Então ele já tem um outro relacionamento e a mulher não pode ter relacionamento nenhum, porque a mulher é propriedade dele. Está entendendo que nós temos uma geração de meninos inseguros? Porque quem faz isso é menino, criança, que quer pegar o brinquedo do outro e fica disputando. Então, veja, tem mulheres que matam homens? Lógico que tem. Mas a quantidade de homens que matam mulheres é muito maior. Então não há que se discutir o que é exceção. Nós temos que discutir o que é o mais urgente. Que mulheres não podem ser mortas porque vestiram roupa X, passaram um batom de tal cor, ou saíram no final do casamento, enfim, vão se relacionar com outros homens. Tivemos um caso agora, quem me conhece sabe a minha profissão, teve um policial agora que matou a namorada no Rio de Janeiro. Inseguro, menino, não é? Menino. Então, vamos pensar
que nós como cristãos, temos que olhar para o princípio das coisas. E como era. E tudo o que vier depois foi contaminado pelo pecado. E como nós vamos tratar? Depende daquilo que acontecer. Não é? O machismo no Brasil não é problema de mulher, é problema de homem. Porque somos nós que agredimos vocês, na grande maioria das vezes. Então, isso tem que ser discutido com a gente. Entre a gente. Nós temos que parar para ver. Tem um livro interessante sobre mulheres de Serra Leoa, que pararam a guerra. Sabe o que elas fizeram para acabar com a guerra? Pararam de transar. A guerra não durou 6 meses. Então depois eu passo a referência, mas ela escreveu um livro agora, um livro interessantíssimo. Elas iam todo dia para frente da praça. Ficavam na praça e não tinham relacionamento sexual com os maridos, acabou. Eles foram lá, bateram nelas, fizeram caramba. Estou falando de um país africano em guerra. Sabe o que elas fizeram? Cada vez mais mulheres iam para essa praça. Cada vez mais mulheres se juntavam e a guerra acabou. Se você quer entender como é uma guerra dentro do continente africano, uma das muitas guerras, assista um filme chamado Diamante de Sangue. Cortam a mão, cortam o pé. Tive em Angola gente mutilada por mina. É uma guerra que começa em 75. Eu tive lá em 2008. Estava em guerra ainda, oficialmente. Gente mutilada. Guerra causada. Quem sofre na guerra? Mulheres e crianças. Então a gente tem que jogar para o princípio. A gente tem que jogar para o princípio. A gente tem que começar a olhar para aquilo que Deus estabeleceu no Éden. E vocês têm papel fundamental nisso. Papel fundamental. Porque nós não sabemos ser confrontados. Nós não sabemos. Nós lidamos muito mal com o confronto. Muito mal o confronto. E eu estou dizendo que confronto não é brigar. Eu não estou dizendo que confronto é atirar no outro. Não estou falando dessa coisa bélica. Mas eu estou falando do confronto que chama a sensatez. E se vocês pararem para pensar, eu tenho certeza absoluta que vocês vão lembrar de vários momentos em que nós homens estávamos completamente alucinados e vocês nos confrontaram e nos chamaram à sensatez. Já passaram por isso ou não? Você está entendendo? A importância disso. E aí quando eu me deparo com o texto de Gênesis, eu começo a ficar incomodado. Porque querendo ou não, eu tenho algum privilégio. Não é? Eu não tenho medo de andar na rua. Eu ando na rua, eu trabalho de madrugada. Eu não tenho medo que as pessoas vão me encoxar no ônibus. Ou vão falar algum absurdo para mim. Você está entendendo? Quando eu começo a olhar para a minha vida, eu começo a ver que eu tenho alguns privilégios. Eu tenho alguns... o contrário de privilégio. O antônimo de privilégio. Bom, eu tenho algumas desvantagens. Quando não lembro a palavra, falo outra, né? Sou um homem negro. Então, submetido muitas vezes à situação de racismo. Mas aqui o foco é vocês. Então, veja. Se você olhar para a sociedade hoje, a base da pirâmide são as mulheres negras, que ganham os menores salários e pagam a maior quantidade de impostos. Vocês sabiam que mulheres negras no Brasil proporcionalmente pagam mais impostos que muitos milionários? Porque o imposto no Brasil é um imposto sobre consumo. A vocês foram dedicadas todas as tarefas que não são valorizadas. Já ouviram isso, certeza, porque eu já falei. E com certeza outro homem já falou.
Pô, mas você fica em casa. Pô, eu estou cansado, você fica em casa. Né? Pô, você fica o dia inteiro em casa. Se tem um serviço que não acaba, é o serviço de casa, não é? Não adianta. Sempre tem uma sujeira, uma poeira, um prato. O prato brota na pia. Você ficar lavando o prato, você fica o dia inteiro. Né? Lá em casa, eu me aventuro a lavar louça. E é interessante que eu começo a lavar louça, tem um prato. A minha esposa entra na cozinha, abre aquele forno, tem 50 panelas. Então, o trabalho de casa é um trabalho que não cessa. E a vocês foram dados esse trabalho. Ninguém fala, pô, que comida boa, ou fala raramente, não é? Você quer ver? Tem uma antropóloga, eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela disse que o primeiro sinal da humanidade, né, que o homem demonstra humanidade, é quando ela achou ossos do fêmur cicatrizados. Por quê? Porque alguém teve que, na sepultura, né, ele foi enterrado tal, ela achou os ossos, e ela diz, esse é o primeiro sinal que o homem realmente se entendeu como homem, como humano, cuidador. Por quê? Aquele que quebrava a perna era deixado para trás para morrer. Então, provavelmente, essa pessoa, esse fóssil, que foi achado com o fêmur quebrado, ele deve ter sido cuidado por mulheres. Deram comida para ele, e quando ele morreu, o enterraram. Porque senão ele ficaria à mercê ali da natureza, seria comido, nós não teríamos isso. Você está entendendo? Que quando a gente começa a olhar para o princípio, a gente começa a ver o quanto as nossas relações começaram a se degradar. Então eu quero dominar, você faz o que eu mando, você não reclama, e assim a vida segue. Agora, eu li tudo isso, eu li em hebraico, eu fiz, mas eu não tenho ideia como a gente vai fazer isso. Sabe por quê? Porque isso nós vamos ter que parar para ouvir vocês. Na moral, porque a minha cabeça, por mais que eu me esforce, por mais que eu entenda, vai continuar sendo a cabeça de homem se eu não parar para ouvir vocês, de como fazer. De como resolver as coisas sem ter que bater, quebrar, explodir, atirar, matar. Como eu me porto diante de um confronto de uma mulher, de alguém que me tenta trazer a lucidez no momento de fúria, de raiva. Como a gente aprende a cuidar. Homem, pelo menos eu não vou falar de todos, vou falar de mim. Eu tenho uma dificuldade grande de cuidar. O meu jeito de cuidar é sempre um jeito meio, né? É ruim. Então eu entendo isso. Mas precisamos, então, ouvi-las. Sim. Vamos ver então. Vamos abrir Números no Antigo Testamento, está lá. Você quer ver? Quando a quebra de princípio começa, desses princípios ruins começam, quer ver? Vamos ver se eu lembro. Números 20, Números, acho que é 27. Vamos lá para Números 27.
Acharam Números 27? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. 27, eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 5. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, suas filhas, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Bom, eu não sei se vocês estão afeitas, mas naquele momento de Israel, né, dos povos, a herança não era passada para mulheres. Ela era passada para o filho mais velho. Se não tivesse filho, passava para um irmão do pai, e assim ia, nunca para mulheres. Então veja, o que elas dizem, que não só a herança seria passada para outros, como o nome do pai dela seria apagado da história. Lembrando que dentro de Israel ninguém tem sobrenome, todo mundo é bem alguma coisa, né? Bar-Jonas, que é a forma aramaica de filho, então você é sempre filho de alguém. Olha que coisa interessante, vou fazer um parênteses aqui. Bar-Abá, já falei disso aqui. Barrabás, todo mundo conhece. Em aramaico, Bar-Abá, filho do pai. Toda pessoa que não tinha o nome do pai no seu nome, era porque ele era produto, não, uma palavra sem propósito, mas ele era fruto de uma violência. Então, Barrabás, ele era filho do pai. E por que ele não tinha o nome do pai? Porque provavelmente ele era fruto de um estupro. Se você lesse o texto em aramaico, quando Pilatos está lá falando, querem que liberte quem e tal, ele está dizendo, ele não está falando Jesus, ele está falando, vocês querem que liberte quem? Barabá ou Barabá? Porque Jesus falava que ele era filho do pai, não é isso? Então, não tem nada a ver soltar ladrão, não é disso que estão falando. É uma leitura muito medíocre, falar que, e o povo pediu para soltar ladrão. O que está em jogo ali é a restauração da paternidade do povo de Israel. Vocês querem que solte o filho do pai, que veja, como que funciona a guerra. Mata quem? A guerra é a coisa mais covarde do mundo, porque mata o forte. A guerra não mata fraco, eu já voto. A guerra não mata fraco. Quem que vai para frente? É quem não tem defeito, é quem não tem medo, não é isso? É esses que morrem, a guerra mata esses. Quem sobra? Aí o que acontece? Isso recentemente. Mulheres são colocadas, se vão matar a pouca resistência que tiver, as mulheres vão ser violentadas. Isso acontecia muito. Os homens violentavam as mulheres para ter filhos mistos e, a partir dali, colonizar a terra. Era o que estava acontecendo. No tempo de Jesus, nós temos a invasão romana. Eles matavam os homens fortes, violentavam as mulheres, colocavam outro povo. Então agora,
é uma disputa de paternidade. Barrabá, Jesus fala, eu sou filho do pai. Mas a gente sabe quem é o pai, não sabemos? Então veja, vocês querem que continue essa situação de um homem que não tem nome de pai, um país dominado por uma cultura terrível, ou vocês querem Jesus, cuja paternidade é sabida? Fecha parênteses. Essas mulheres, nos dias de Moisés, que não tinham direito, elas encontraram um ambiente que permitiu que elas questionassem. Elas encontraram um líder que foi diante de Deus e colocou a causa delas. E você vê que a resposta é imediata. A causa delas é justa. Então veja, em todo o tempo nós temos esse problema. Dominação dos homens sobre as mulheres, em todo o tempo. Isso é algo... Tentar tirar isso da Bíblia, achar esse momento, talvez a gente precise de muito tempo. Mas, assim, eu tenho plena convicção que no momento em que esse mundo dominado, ainda por nós homens, de uma maneira muitas vezes injusta, tenha espaço para esse confronto, muito daquilo que nós achamos que é justo em relação a vocês, a gente comece a pensar e ver que não é. Então, fazer essa separação, talvez a gente possa fazer um EBD aqui de uns 6 meses pensando isso. A gente pode fazer, mas eu duvido que a gente consiga achar o momento em que a teologia mistura, porque veja, a própria teologia que a gente, né, porque teologia é a nossa tentativa de entender Deus. É a nossa tentativa de entender Deus, para falar numa definição bem básica. É a nossa tentativa, falha, é a nossa tentativa. Mesmo a Bíblia, com os mandamentos, se você ver, você vai ver que muito daquilo que está na Bíblia, que a gente entende como teologia, estava em outras teologias de outros povos, de povos pagãos. Mitos como o dilúvio, né? E não estou falando mito no sentido negativo, mas a história mítica do dilúvio, ela está em vários outros povos. Pra você ter uma ideia, até os vikings têm histórias de grandes inundamentos. Então, assim, achar esse momento, o que eu proponho é que a gente trabalhe por uma sociedade onde aqueles que se acham injustiçados tenham condições de colocar as suas proposições e pleiteá-las, como essas mulheres fizeram. Elas não foram repreendidas, pelo contrário, Deus falou, bom, isso é tradição, pode mudar. Como Jesus falou um monte de vezes, no judaísmo, em Cabalá, em Cabel, aquilo que é recebido é tradição. Você quer ver Jesus dando uma paulada em tradição? Os fariseus vão reclamar que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos, não é isso? E o que Jesus fala? Vocês se pegam na tradição, mas não honram seus pais, que é um mandamento. Você quer ver outra doidura? Está aqui. Rabino Donizete fala que, se a gente vai andar de carro aqui, em Indaiatuba, tem o radar aí, o radar multa a gente a 60 por hora. Eu sou um rabino zeloso da lei, eu digo, vamos andar a 50 km por hora, para não ter perigo de errar. Mas o Cícero, mais zeloso da lei do que eu, ele diz, não, vamos andar 45, porque o rabino Donizete disse que andar 50, mas nós vamos fazer para além da lei, e vamos andar 45. Aí, os rabinos vão, o que acontecia? Daqui a pouco, ninguém andava, com medo de errar. Isso é lei. E aí Jesus fala, deem para mim o seu jugo e peguem o meu. O que ele está dizendo? Deem para mim todo esse código de leis que foram feitos ao longo dos milênios, pelos paruches, pelos fariseus, pelos saduceus, e peguem a Torá de volta. Peguem a Torá, porque a Torá é fácil.
A Torá diz, é 60. E se você passar dos 60, você pecou? É aí que falaram para Paulo, a minha graça te basta. Porque a gente está querendo viver dentro de um sistema de leis, mas leis humanas. Se você pegar o Talmud é gigante. Está todo ali explicado como você deve cumprir, como você deve fazer a cabana lá em Sucote, tudo. E Jesus? E como que era Jesus? Está aí, preocupado. Minha graça te basta, Paulo. Vai, deixa o saco de outro. Lógico, Paulo não conheceu Jesus, né? Estou fazendo aqui uma alegoria, mas... tchau, para de ser chato, Paulo. E Pedro? Eu não como com gentil. Não como com gentil. Vai lá, senta lá com os caras lá, troca uma ideia. Vai conversar, pô. E Pedro vai, não vai? Você está entendendo? Que, veja, mesmo a gente não conseguindo separar, assim, com bastante detalhe, o que é a cultura e o que é a teologia, algumas coisas são evidentes. Algumas coisas são evidentes. Bom, primeira coisa, tratar bem. Né? Assim, se olhar lá meu Facebook, eu estou mais em terreiro, igreja católica. Domingo mesmo eu preguei na igreja católica. Em terreiro de candomblé, umbanda, abraçando o pai de santo, mãe de santo. Eu abracei uma, ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela falou, nunca o pastor me abraçou. Eu falei, é sério? Está entendendo? A gente tem medo de abraçar as pessoas. A gente tirou as imagens de dentro da nossa igreja, mas a gente tem medo de... Está entendendo? Aí o povo pergunta para mim, mas você não tem medo? Medo eu? Brincadeira, né? Aí domingo eu estava lá na igreja, preguei, fiz ali uma homilia bacana, o padre, a mãe de santo. A vida está onde? Na minha mão ou na semente? Na semente. Está entendendo? A fé vem pelo ouvir. Mas voltando a vocês, mulheres, para encerrar. No princípio, então se atentem a isso. No princípio, vocês, o hebraico é uma auxiliadora que confronta. Confronto não é brigar. Brigar a gente já faz. Mas gente brigando não vai melhorar o mundo. Nós precisamos que vocês nos ajudem a entender o mundo de vocês, entender a vida de vocês, entender os dramas que vocês têm. E eu venho, mas é isso, fazer uma confissão da minha ignorância de muitas coisas, mesmo sendo marido e mesmo sendo pai. Então, o convite é esse, que façam isso, que estudem a palavra de Deus, não tenham medo de pegar a Bíblia de vocês. Existem várias regras aí nos relacionamentos humanos, não é o relacionamento de homem e mulher, é relacionamentos humanos. Se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado, diz Tiago. O pecado de Sodoma era a fartura de pão, era o egoísmo. Você está entendendo? Que existem regras. O pecado de Sodoma não era putaria. O pecado de Sodoma era o egoísmo. Era o excesso que uns tinham e a falta que outros tinham. Você está entendendo que Deus nos chama para restabelecer até as relações culturais, sociais, políticas. E vocês têm papel fundamental nesse processo de restabelecimento da nossa sociedade. Papel fundamental. Papel fundamental. Não é ir para a guerra. Para a guerra tem um monte de louco lá na guerra. Vocês precisam chamar a gente para pacificação. E nós precisamos ouvi-las com urgência. Então, o que eu tenho para compartilhar com vocês é isso. Espero que tenha feito sentido. Que o Espírito possa falar aos nossos corações
E é isso. Vamos ficar de pé. E eu queria... Cícero, vem para cá, Cícero. Só tem nós dois de homens aqui. Eu queria que vocês orassem. Você está entendendo? Eu venho para o culto das mulheres e peço oração. Mas eu peço oração no sentido bom. Que vocês nos ajudem. Que o Espírito Santo... Você sabe que o Espírito Santo não é o Espírito, né? A Ruach HaKodesh, é palavra feminina. Ruach é palavra feminina. É o Pai, o Filho e a Espírito. Então, que esse Espírito que carrega a bondade, a gentileza, o confronto, possa vir sobre mim, sobre o Cícero, sobre todos os homens. E alguém quer orar? Fique à vontade, venha alguém aqui. Tem algo para higienizar aqui? Vamos higienizar aqui, pessoal. Por favor, olhe por nós. Eu me senti a grande agora, hein? Estou nas nossas mãos. Toda mulher deve ser empoderada, né? E é uma honra, né, poder orar por esses dois grandes homens, representando todos os homens. Então eu gostaria que nesse momento vocês lembrassem dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus pais, dos irmãos, sobrinhos, e todos que, de um modo geral, estão aí fora, sem conhecer o verdadeiro papel do homem na família, na sociedade, no mundo feminino, né? Então vamos fechar os nossos olhos e impor ao Pai, ao Criador do Universo, nosso Deus, que Ele possa estar usando através da vida do Cícero e do pastor Donizete, a unção do Espírito Santo, renovando Jesus ao mundo, a tua presença. Que o Espírito Santo possa estar, Jesus, neste momento, ungindo os nossos corações, as mentes de todos os homens da humanidade. Principalmente, Pai, todos aqueles que sofrem pela ignorância e que não conhecem a tua palavra, não conhecem o amor, não conhecem as Escrituras que libertam, que nos libertam das prisões do mundo material. Nos colocamos na tua presença, Pai. Proteja a vida deles, proteja a vida do Senhor, do pastor Donizete, proteja a vida do Cícero e proteja, acima de tudo, todos os homens da terra que são representados, Pai, os pais de família, os chefes, os filhos, os sobrinhos. Pai, quantas mães sofrendo com seus filhos nas drogas, Pai. Quantas e quantas mulheres sofrendo a violência doméstica. Que nessa hora o poder do Espírito Santo venha abrir a mente de todos eles e que possamos sentir a tua presença, abençoados e protegidos na unção do Espírito Santo, para hoje e sempre. Amém. Minhas queridas, podem assentar e mais uma vez eu agradeço o convite. Foi um prazer aqui, espero que tenha feito sentido o que eu falei, porque muitas das coisas que eu comecei a mexer são também novas para mim. E então eu tentei organizá-las de maneira que fizesse sentido. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês, como falou comigo, e talvez tenha sido comigo mesmo que ele tenha que ter falado. Muito obrigado. Deus abençoe.
Obrigada, pastor Donizete, por ter vindo, né, por ter aceito o convite, né, e ter vindo. Eu queria agradecer a cada uma de vocês que vieram, que fizeram a escolha de estar aqui hoje, falando em escolhas. Então, muito obrigada. Obrigada a Elidiana, que fez as lembrancinhas. Obrigada a Cíntia e a Célia, que nos ajudou com a pipoca, que quando vocês forem embora, cada uma pode pegar uma de lembrancinha. E eu queria convidar a Eva para falar 5 minutinhos. 5, hein, Eva? Da última vez você... agora só ficou 2, porque da última vez você passou, entendeu? Para falar um pouquinho para vocês do MADA. O MADA, ela vai explicar certinho para vocês e é muito pertinente para nós mulheres, tá bom? Realmente, a frase que o pastor falou sobre a Serra da Leoa, né? As mulheres fizeram greve de sexo e ganharam. Eu acho que isso aí mostra para nós o poder que a mulher tem nas mãos e que às vezes ela acaba não tendo coragem e escolha em usar. MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas, nós estamos aqui para nos ajudar. Baseado no princípio dos 12 passos, todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós temos um encontro aqui na Casa Azul da Casa... Como que é o endereço? É Rua José Gotardo, 751. É 756. É 156, né? É aqui, gente, a casa da igreja. Quem é da comunidade sabe onde que é. Então, nós trabalhamos todas as sextas-feiras, baseado nos 12 passos e aprendendo a lidar com as nossas emoções. E principalmente com a presença de Deus, renovando a nossa força. Como diz na Bíblia, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o grupo é uma oportunidade da gente poder falar, trocar experiência e sair do nosso sofrimento. Então, eu convido todos vocês para conhecerem o grupo. Bom, quem quiser também pode mandar mensagem no grupo que a gente dá o endereço certinho. Ou quiser passar para alguém, a gente coloca o endereço correto lá, que a gente não lembra de cabeça. Então, quem quiser dar uma oferta também, tem os envelopes aí no fundo, tá? É só colocar a oferta. E vamos ficar em pé e orar para finalizar, então, agradecer a Deus por esse tempo nas nossas vidas. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento em que nós aprendemos, em que nós ouvimos a Tua palavra e nós conhecemos a verdade através da palavra. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Donizete. Obrigada por cada mulher que se dispôs em estar aqui, em deixar as suas tarefas, em deixar o seu lar para estar aqui adorando ao Teu nome, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para fazer as escolhas certas em todos os momentos. Que o Espírito Santo nos ajude e nos revele a verdade sempre, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nos guarda, nos protege e nos leva de volta para casa. Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Cuida, Senhor, de cada um. Dá discernimento, Senhor, para os nossos entes queridos, para os maridos e para todos aqueles que estão esperando em casa. Em nome de Jesus. Amém.